Vamos então a dar continuidade então ao nosso evento do centenário da Revolução Russa. Então, neste momento, já temos aqui na tela grande, no ecrã grande, o professor Sérgio Neto. O professor Sérgio Neto é, desde 2014, doutorado em Altos Estudos Contemporâneos, Estudos Internacionais Comparativos, pela Universidade de Coimbra, com a tese sobre colonialismo português, recente publicada, cujo título é Do Ninho ao Mandovi, um estudo sobre o pensamento colonial de Norton de Matos, editado pela Universidade de Coimbra em 2017. É professor de ensino básico e secundário. O autor tem vindo a desenvolver investigação sobre o colonialismo desde 2001, altura em que ganhou o prêmio Estímulo à Investigação do Serviço de Ciências da Fundação Calouste Gulbenkian. Os resultados conheceram publicação em diversos artigos e comunicações em Portugal e no estrangeiro. E no livro Colônia Mártir, Colônia Modelo, Cabo Verde no Pensamento Ultramarino Português, de 1925 a 1965, também editado em Coimbra no ano de 2009, o qual recebeu menção honrosa na edição de 2010 do Prêmio Vitor de Sá de História Contemporânea para jovens investigadores da Universidade do Minho. É investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, o 620, e autor de manuais escolares. Pronto. Feita a apresentação ao professor Sérgio Neto, por favor, Sérgio, tens toda a assistência a seu dispor. Tá? Estamos ávidos para saber, da sua fala, da sua comunicação, da sua conferência, cujo título é Fevereiro e Outubro, entre Abril e Maio, para uma leitura da Revolução Russa em Portugal. Então, em primeiro lugar, boa noite ou boa tarde, aqui, tendo em conta o fuso horário. A primeira questão que eu colocava era se estiver a falar muito depressa, eu posso desacelerar, não é? Claro. E então, iniciada então esta comunicação, explicando mais ou menos em poucas palavras porque é que tenho... Está a ouvir bem? Sim, ouve-se muito bem. Ok. Era só para ter essa resposta. Sim. E então, para além, tenho investigado em primeiro lugar a questão colonial portuguesa em algumas colónias, e tenho também feito algum trabalho na parte da didática, nomeadamente na questão dos manuais escolares. E daí também o convite então do professor Anselmo, uma vez que me parece que para se debater estes assuntos convém de facto conhecer assim uma série de aspectos e tratar uma série de elementos, nomeadamente os manuais escolares, a parte da investigação, e essas 2-3 coisas, a investigação, as aulas com alunos mais novos, acho que é muito importante para depois se perceber, para se lidar com este assunto através das suas várias valências. Então começava em primeiro lugar pelo título da comunicação, aqui a escolha dos meses, porque precisamente abordaria então as revoluções de 1917, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro,
e também porque em Portugal houve duas revoluções, também ligadas a meses, curiosamente em meses da primavera, maio e abril. Maio foi a revolução que trouxe para Portugal, como daqui a pouco vamos ver, um regime de ditadura, Estado Novo, enquanto abril foi o mês, em 1974, que assistiu à Revolução dos Cravos e que pôs fim a esses 48 anos de ditadura. Curiosamente, ainda hoje em Portugal, o uso da palavra abril é sinónimo, abril pode ser um sinónimo de liberdade. E daí precisamente então a escolha do título pareceu-me que seria interessante então juntar os meses, por um lado da história russa e por outro lado da história portuguesa. Eu pedi então se era possível passar ao segundo slide. Passando já. Obrigado. Então, assim muito rapidamente, para se perceber, ou para se ter um entendimento mais próximo daquilo que foram os regimes políticos em Portugal, que lidaram do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, com a Revolução Russa, há então a apontar quatro. Por um lado, a Primeira República, que pôs fim a mais de 800 anos de monarquia, que foi um regime tão célebre quanto instável, e que foi percorrido por uma série de revoltas, atentados, revoluções, derrubos de governo, teve 40 e tantos governos em apenas 16 anos. O número de ministros que existiram é absolutamente incontável e contavam-se imensas piadas sobre o assunto, não é? Embora fosse algo sério. Esta Primeira República, esta primeira experiência republicana, foi então derrubada por militares. Estes militares estabeleceram uma ditadura entre 1926 e 1933 e a partir de 1928 o homem forte da ditadura torna-se Salazar, António de Oliveira Salazar, que é um civil, mas que vai ganhando cada vez mais notoriedade, cada vez mais poder e influência, e que tenta tornar, através da explicitação de um programa político e ideológico, fazer com que a ditadura militar não fosse apenas um parênteses, porque para muitos setores portugueses a ditadura deveria ser um parênteses para a expressão usada a endireitar os políticos, arrumar a casa, ou seja, que fosse uma experiência temporária, e sobretudo sob o pulso de Salazar torna-se normal, não é? E inaugura-se em 1933 e até então a Revolução dos Cravos, em abril de 1974, um regime que ficou conhecido pelo mesmo nome que também houve uma ditadura no Brasil e também em Itália, sob Mussolini, Estado Novo. Por isso, era um nome, era uma designação muito, digamos assim, muito como a era. Finalmente, o outro regime então, que abarca o século XX e que vem até aos nossos dias, designa-se então por Terceira República. Não é um termo muito consensual entre os historiadores, mas é preferível se considerarmos o Estado Novo a verdadeira Segunda República, não é? Uma vez que houve um corte político, ideológico entre um e outro. Avançando para o terceiro diapositivo,
Não sei se é possível mudar. Sim, já mudamos. Já está? Sim, Já está. Já está. No terceiro diapositivo, temos aqui uma caricatura, um conjunto de caricaturas muito característico de um artista muito crítico da ditadura e que procurou explicitar de uma forma didática o que foi então essa ditadura, usando, à medida que o ditador foi envelhecendo, os seus diferentes apoios sociais. No primeiro quadro, no canto superior esquerdo, o apoio que lhe foi dado por uma nomenclatura universitária, depois os militares, aliás, o primeiro são os militares, do lado esquerdo, o apoio que teve da universidade. É possível ver aqui o capelo, aqui a vermelho no quadrinho do canto superior esquerdo, que é um dos símbolos dos professores catedráticos em Coimbra. Aqui é o vermelho, que é a cor que simboliza direito. Temos depois também no quadro seguinte, o apoio da Igreja Católica. No quadro imediatamente abaixo, a burocracia, e à medida que o ditador vai envelhecendo, resta-lhe apenas, digamos assim, as crianças, na medida em que ele próprio infantilizou, digamos assim, tentou infantilizar os portugueses. E se repararmos bem, todos aqueles que lhe obedeceram, em determinado ponto deste consulado tão longo, são expressos como fantoches, como personalidades sem vida. Pronto, era importante, de facto, fazer assim uma caracterização deste assunto. Pronto. Como é que o Estado Novo, como é que a ditadura encarou, digamos assim, a questão da Revolução Soviética, da Revolução Russa, a questão do comunismo, a ideia de revolução? Passando aqui ao diapositivo seguinte, que será então obrigado. É possível então perceber que o Estado Novo recuperou aquela frase famosa do estúpido século XIX das revoluções. Em Portugal houve uma série de revoluções no século XIX, não é? Como em toda a Europa e não só, na América do Sul. Portanto, a revolução é uma ideia muito oitocentista e o Estado Novo, de facto, para ele há apenas uma revolução, é a revolução que o traz ao poder, a tal Revolução de Maio. As outras são de menosprezar e ignorar. Num dos volumes oficiais da historiografia de Estado Novo, um dos capítulos definia a Primeira República como a balbúrdia sanguinolenta, é textual, portanto, o que está antes é encarado como confuso, caótico, sem solução possível. E depois, também aspectos interessantes, como para evitar que a revolução seja tratada no campo académico, havia uma restrição na feitura dos temas contemporâneos, ou seja, tentava-se abordar temas que não fossem além do século XVIII. O século XIX, digamos assim, não era proibido, mas era limitado. E era precisamente uma forma de tentar escapar ao tema revolucionário. Pronto. Eu vou mostrar um exemplo precisamente sobre isso mesmo. Quanto ao ensino, o ensino era muito então baseado numa história em torno de personalidades, digamos assim, consideradas excepcionais, a ideia do grande homem, Afonso Henriques, o fundador do país, muita ênfase no expansionismo marítimo, na colonização,
na Idade Média, sem dúvida, e depois, quando se chegava ao século XIX e ao século XX, portanto, a época das revoluções, havia uma ou outra personalidade que eram resgatáveis, ou seja, que o seu elevado patriotismo, entre aspas, na linguagem da época, podiam ser resgatados, podiam ser expurgados daquilo que não encaixava bem nas ideias da ditadura, mas basicamente era aquele passado mais distante que era consagrado, ou seja, um nacionalismo exacerbado, e os dois períodos mais pujantes, porque se falava na ideia da ascensão e queda, aquele modelo do Gibbons do Império Romano, a ascensão, a Idade Média e o expansionismo marítimo, e depois no período pós-Alcácer Quibir, pós-desaparecimento de Dom Sebastião, uma longa decadência que iria até o século XX, e o Estado Novo seria, digamos assim, o ressurgimento. E é curiosa esta ideia do ressurgimento, porque não foi só o Estado Novo a ter esta percepção. A própria Primeira República também falava em ressurgimento. Portanto, é uma das características do nacionalismo, e o caso português não escapa. No diapositivo seguinte, eu posso ilustrar então aqui. Sim. Este aqui é muito rápido, ilustrando aqui com esse conjunto monumental dessa história de Portugal, que é, digamos assim, a versão oficial da historiografia do Estado Novo, que foi editado pela Portucalense em Barcelos, e portanto se costuma-se chamar a História de Barcelos. Os volumes foram surgindo ao longo da história do Estado Novo e, portanto, é um pouco a súmula da ideia que o Estado Novo, a ditadura, tem sobre si. No diapositivo seguinte, e depois no outro, pronto, um e outro, digamos assim, a exposição mais pujante desta altura, que justifica precisamente aquilo que estava a falar, chamou-se a Exposição do Mundo Português, que realizou-se em 1940. O objetivo passou por mostrar um país pujante, tornou-se um beco sem saída, era impossível uma vitória militar, e digamos assim, os militares de média patente, capitães, tenentes, mas sobretudo capitães, iniciaram um processo de revolta e que culminou então na Revolução, que no dia 25 de abril de 1974 derrubou o Estado Novo. Salazar já tinha morrido há alguns anos e restaurou a democracia em Portugal. E é então com base também nesse aspecto que queria continuar a desenvolver a comunicação. No diapositivo seguinte, se puder ser... Já está. Que é também muito curioso, é uma ilustração de Abel Manta, é uma caricatura do 25 de abril de 1974, e então temos um ambiente escolar e uma série de pensadores de esquerda, alguns já não vivos, não é? O Marx, o Stalin, o Lenin, está alguns o Bertrand Russell, por exemplo, mas outros depois, o Trotsky, também já falecido, o Che Guevara. Portanto, há aqui uma série de pensadores ligados à esquerda e que, segundo Abel Manta, a Revolução Portuguesa em 1974 ter-se tornado uma espécie de modelo, porque ninguém conhecia o que se passava em Portugal, sabia-se que havia uma guerra, mas era um país demasiado pequeno, e de súbito as atenções do mundo e do mundo pensante voltam-se para Portugal. Pronto. Também porque é que isto sucede? Muito porque durante cerca de ano e meio, há a hipótese, chega a lançar-se a hipótese de Portugal se tornar um regime comunista. O Partido Comunista era o mais antigo em Portugal, datava dos anos 20, era um país com forte implantação, mesmo que fosse clandestina, era o partido mais organizado, e durante até 1975, até novembro de 1975, chegou a colocar-se a hipótese de Portugal se tornar também um país comunista,
o que seria, digamos assim, o que seria uma dificuldade extra, não é? No contexto da Guerra Fria para os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos tinham em Portugal e têm em Portugal, nos Açores, uma base militar, que é uma base então que continua a funcionar a meio do Atlântico, que permite de facto transportar os meios militares, ter uma base giratória no meio do Atlântico, e também porque seria um país, poderia ser, não é? Estamos aqui no domínio já da história do PSUV, da história contrafactual, poderia ser um país comunista, precisamente na retaguarda da Europa para os Estados Unidos. Portanto, durante ano e meio coloca-se essa questão, depois efetivamente Portugal evolui para uma democracia multipartidária, não é? Como sucede até aos dias de hoje. O próprio Partido Comunista atualmente integra uma coligação, é uma coligação partidária, não está no governo, mas apoia no Parlamento o atual governo de matriz socialista, embora o governo se chame socialista, a matriz é social-democrata, que está no poder. Portanto, as coisas alteraram-se muito desde essa época, mas em 1974-75 Portugal torna-se assim uma espécie de caso de estudo, não é? E daí então a presença esta caricatura. No diapositivo seguinte, feita assim uma apresentação sobre, então, para enquadrar o tema. Atualmente, como é que o ensino, como é que os níveis de ensino então se escalonam em Portugal? Temos um primeiro ciclo. Na ditadura era só isto que era oferecido aos alunos. Para um aluno continuar a estudar para além dos 9 anos, tinha que ter um suporte familiar e económico grande. Portanto, a maior parte das crianças estudava apenas até aos 9 anos, 9, 10 anos, e muitas vezes abandonava. O abandono escolar era muito alto. Atualmente, então designe-se por primeiro ciclo esta primeira aprendizagem, há algumas noções muito elementares, mas só da história de Portugal, e por isso é possível um aluno chegar ao segundo ciclo, ou seja, dos 10 aos 11 anos, sem saber o que ele sabe ou o que ele aprendeu é muito variável, depende do trabalho do professor no primeiro ciclo. Portanto, se for alguém que se interessa muito por história, pode adiantar muito ao aluno, pode não adiantar quase nada, portanto é muito variável. Então no segundo ciclo, dos 10 aos 11 anos, há a História e Geografia de Portugal, mas na verdade isto é História de Portugal com 1 ou 2 capítulos sobre Geografia, daí que quem leciona História e Geografia de Portugal normalmente é sempre um professor de História. Depois o terceiro ciclo, onde há uma disciplina de História, dos 12 aos 14, esta disciplina procura uma visão mundial, mas o ponto de vista é sempre europeísta e, em última análise, nacional. Pronto. Começamos normalmente a lecionar a partir da evolução do homem, não é? A evolução da humanidade, desde os primitivos hominídeos, e ao longo então destes 3 anos vai-se até quase à atualidade. Finalmente, existe então no ensino secundário. No ensino secundário, a disciplina de História é opcional e só existem 2 cursos, ou no curso de Humanidades ou no curso de Economia. E então temos História A, que tem uma prevalência de 3 anos, e a História B, que tem uma prevalência de 2 anos. É preciso dizer que o número de horas por semana é variável. Por exemplo, no segundo ciclo são 2 a 3 horas por semana, no terceiro ciclo são 2 ou 3 horas por semana, e no secundário são 6 horas semanais de História. O segundo e o terceiro, sobretudo no terceiro ciclo, eu este ano estou a lecionar também o terceiro ciclo, é uma verdadeira corrida, porque os programas são extensíssimos e é difícil conseguir dar as coisas, dar a matéria com a calma necessária. É complexo. Passando aqui ao diapositivo seguinte. Pronto, já está.
A perspectiva histórica dos manuais, isto quase desde o 25 de Abril, é uma perspectiva histórica estruturalista, portanto, foi abandonada a ideia do grande homem, da grande personalidade, e em alguns momentos quase que não há rostos na história. Dou um exemplo, quando falamos, por exemplo, da Grécia, quase não se fala de personalidades históricas, ou seja, o programa não perde, por exemplo, a democracia ateniense, referimos o caso daqueles políticos, como por exemplo o Clístenes, Móstenes, portanto os grandes oradores, alguns escritores, alguns autores de teatro, mas por outro lado, e passava aqui para a última linha, há temas, sobretudo da história de Portugal, quando se trata de revoluções ou de guerra, a análise perde o seu estruturalismo e torna-se uma história de eventos e que normalmente os alunos gostam mais, não é? Porque também, apesar da história dos heróis ser criticável, haver referências, haver uma história com rosto, é mais fácil para os alunos, é mais apelativo, é mais interessante do que as estruturas que por vezes acabam por se tornar um tanto páridas. Então este modelo civilizacional é quase sempre igual a cada período da história. Começamos com a geografia e clima, as principais atividades económicas, com a estrutura social dominante, os modelos políticos, com a vida cotidiana, também é um assunto que nos gostam bastante, e depois uma forte incidência na parte cultural e artística, e que tem que ser sempre muito nisto, porque muitas vezes os alunos têm uma resistência a analisar quadros, estátuas, obras literárias, e tem que se lutar muito contra isto, precisamente para os interessar e desenvolver neles o sentido estético. Passando aqui ao diapositivo seguinte, as metas curriculares de História são então umas orientações para os professores e para quem faz os manuais de História. As metas curriculares são uma espécie de objetivos. Nós, em Portugal, chamamos estas mudanças sucessivas de metas para objetivos e de objetivos para outro termo conhecido, chamamos-lhe o IPs, que é assim uma espécie de ciência não oficial, onde se vão mudando os nomes, mas basicamente se mantém sempre, ou seja, a terminologia é alterada com frequência, mas na verdade as coisas mantêm-se, tanto assim que com sucessivas alterações o programa é o mesmo que em 1991. Portanto, o programa tem 27 anos de existência, mudou-se de metas para objetivos, de objetivos para outra coisa, de novo para metas, mas basicamente o programa é o mesmo, e parece que cada vez tem mais pormenores. De revisão para revisão, não se acrescentam conteúdos, mas acrescentam-se pequenos aspectos aqui e ali. Por exemplo, a História do sétimo ano, aqui há 2 a 3 anos, considerou-se que seria importante, quando se seleciona a Grécia, fazer-se a comparação entre Atenas e Esparta, assim de uma forma um tanto ou quanto manicaísta, de Atenas como a luminária, a luz da democracia, e Esparta como modelo ditatorial, autoritário, totalitário, se quisermos, e na prática é muito difícil, para os alunos que já têm tantos conteúdos abarcar mais porque confundem muito facilmente os órgãos políticos de um e do outro, e é difícil por vezes este exercício de comparação, mas tem que se insistir, claro. Passando eu se calhar passava ao... Pediu a Anselmo para se calhar passar para o diapositivo, para não tornar isto muito longo, para o diapositivo número 19. 19, eu não consigo ver a numeração aqui. Eu penso que eles têm
Sim, a Revolução Russa ou Soviética nos programas de ensino. Isso, esse aqui. Pronto, já está. Pronto. Às vezes os programas, quando são revistos, escolhem uma ou outra, por vezes aparece a Revolução Russa, outras vezes a Revolução Soviética, pode ser um pormenor interessante. Todos os 6 anos faz um processo de escolha de manuais. Enquanto na ditadura havia um livro único, um manual, agora há uma série de editoras que propõem um manual às escolas e depois os professores analisam os manuais e escolhem um, e é aquele livro que é adotado na escola e tem uma vigência de 6 anos. Pronto. No caso do terceiro ciclo, o 9º ano, responde ao 9º ano, a evolução do RSS é intercalada com outros conteúdos, o que quer dizer, como o século XX é muito complexo, se analisa a Revolução Russa, depois a seguir abordamos o século XX, peço desculpa, os anos 20, e o tema soviético é novamente falado quando se retorna, portanto, às ditaduras do entre-guerras, tentando estabelecer paralelos entre o regime de Stalin, o nazismo, o fascismo. Depois o tema desaparece um tanto e volta a ressurgir no contexto da Guerra Fria e depois, mais tarde, quando da queda da União Soviética. Por isso é que estes temas são intercalados para se dar, para se privilegiar a cronologia e por isso torna-se por vezes de difícil apreensão para os alunos, não é, como nós também vamos ver. No 12º sucede o mesmo. Se passarmos aqui ao diapositivo seguinte, íamos então analisar muito brevemente um desses manuais, que é a Missão de História, de editora, que é um livro muito recente, está em vigência, que é o de 2015, e um primeiro aspecto que podemos dizer, não só a partir deste manual como de outros, é que é muito raro, eu não me recordo de nenhum manual onde a Revolução Soviética seja a capa, e mesmo no interior esteja em grande destaque. Normalmente, como os autores já sabem que não é um tema muito querido pelos alunos, escolhem outros que chamem a atenção, nomeadamente aqui a evolução urbana, carros, cidades, imagens da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, imagens relacionadas com a ciência, com as outras ditaduras, mas normalmente a Revolução Soviética, a Revolução Russa nunca é tema de capa, muito raramente, é sempre uma escolha, que tem esse critério. No diapositivo seguinte, temos aqui um pouco temos aqui um pouco aquilo que nós tratamos. E então, o tema da União Soviética, que surge logo após as consequências da Primeira Guerra Mundial, pede-se, e aqui a meta é o 3, conhecer e compreender a Revolução Soviética, pede-se então que os alunos caracterizem sucintamente a Rússia czarista, ao nível político, económico e social. Portanto, é uma abordagem então de conhecer o que está antes. É um processo complicado, porque, entretanto, os alunos só ouviram, a última vez que ouviram falar da Rússia foi na Idade Média, entretanto, já estudamos as revoluções liberais e surge um pouco como anacrónico o regime czarista, com uma clivagem tão grande entre os diferentes grupos sociais. Por outro lado, por vezes é difícil de explicar os atrasos na economia e na sociedade russa, e normalmente o que eu costumo usar para explicitar é usar aquele esquema, aquela ilustração famosa que é o bolo do czar, que é então um bolo então, com vários andares e com os diferentes grupos sociais, portanto basicamente é uma pirâmide social, com os diferentes grupos sociais dizendo aquilo como exploram uns aos outros. O segundo ponto é muito mais fácil de lecionar, portanto, a questão da Primeira Guerra Mundial, que é uma matéria muito fresca para os alunos, e se continuarmos no diapositivo seguinte, temos então aí uma parte então, do manual. Os manuais têm então muitas alternativas, que é aqui a parte aqui do lado direito,
que são as infografias, que é material que é disponibilizado aos professores, não é? Através do texto, através de animações, e aquilo que os alunos vão treinando muito no nono ano, portanto terão uma faixa etária de 14, 15 anos, treinam muito que é a análise das caricaturas. E, por exemplo, aqui tenta-se relacionar Nicolau II com Luís XVI. Porquê? Aqui a escolha da caricatura não foi por acaso, mas precisamente por a última vez que os alunos falaram sobre absolutismo, embora foi precisamente já no ano transato, precisamente a propósito de Luís XVI. Por isso, esta parte do livro, que aqui temos projetado, portanto, são documentos, e depois o que tem como título a Rússia czarista é digamos assim, o texto explicativo, não é? Pretende então que os alunos estudem. Na imagem seguinte, é capaz de não ter assim grande visão. Temos então o ponto seguinte, não é? Que é o início da Revolução, a Revolução de 1905. É sempre encarado como uma espécie de antecâmara da Revolução de 17, em que o czar concedeu algumas, digamos assim, algumas liberdades aos seus súditos, não é? Porque é de súditos que estamos a falar. E depois, se passarmos então ao diapositivo seguinte, temos os outros objetivos relacionados com a Revolução Russa. Penso que este é o 23, o diapositivo 23. Metas curriculares, como conhecer e compreender a Revolução Soviética. Isto? Pronto, exatamente, obrigado. Portanto, 1.3, onde se aborda então o caráter neoliberal das medidas tomadas pelo governo provisório, portanto, após a Revolução de Fevereiro, e depois a meta é muito simples, ou seja, relacionar a decisão da permanência da Rússia na Grande Guerra com o eclúdio da Revolução de Outubro, ou seja, pretende-se apenas que os alunos sejam capazes de explicar a Revolução de Outubro a partir da permanência na guerra. Ou seja, é um objetivo ou uma meta muito curta, não é? É muito curto, é restrito, não é? Tanto mais porque o professor deve lembrar o slogan bolchevique, paz, pão e terra, e de facto, sem se compreender as outras palavras de ordem, o pão, a terra, não se percebe também esta ligação à paz e, por vezes, e isto é um aspecto importante quando se fazem estudos historiográficos sobre o ensino, os manuais escolares são uma ferramenta muito interessante e se calhar daqui a um século ou dois ainda vão ser mais, mas todo aquele trabalho que é feito na aula do professor com os alunos perde-se, não é gravado, não está escrito e muito desse trabalho não está nas metas e tem que ser desenvolvido no contexto próprio, não é? Portanto, esta meta seria, quanto a mim, muito restrita, não é? Mesmo falando de alunos de 14 anos, seria muito restrito encarar coisas só sobre este período. Passando então ao diapositivo seguinte, temos aqui mais um pedaço então do livro, não é? A Revolução. Eu não sei se o Anselmo pode me dizer se resulta mostrar os trechos do livro, se é perceptível. Sim, a perspectiva. É? Sim. Pronto. Aqui a Revolução Burguesa em fevereiro de 1917, também esta explicação da primeira Revolução de fevereiro, que é considerada a burguesa do governo provisório, dos sovietes, e na imagem seguinte, pronto, a Revolução de Outubro, chamo também, que é o diapositivo seguinte, ou a imagem seguinte, chamo também aqui a atenção para conceitos que normalmente são considerados muito complexos para os alunos desta faixa etária, nomeadamente o conceito soviético, nomeadamente o conceito de nacionalização, por vezes é difícil de explicar, e o mesmo seja dito de coletivização, e ainda mais quando se trata de ditadura do proletariado. Isto sucede por várias razões, que depois já vou explicar um pouco mais à frente, porque estes pré-requisitos, este tipo de conceito, anteriormente não são
não há assim uma explicação muito cabal, muito concreta. E, portanto, normalmente é possível dizer, adiantando já algumas conclusões, que é dos temas mais difíceis dos 3 anos que constituem o terceiro ciclo. É precisamente a Revolução Soviética. É onde normalmente os alunos têm mais dificuldades e que é mais difícil de explicar por uma série de aspectos que nós já estava a adiantar, por uma série de aspectos que vamos ver. No diapositivo seguinte, temos aí então as restantes metas que compõem então o programa, caracterizar a Revolução de Outubro, as principais medidas tomadas, portanto o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial, a questão dos sovietes, a divisão, a coletivização, a divisão das grandes propriedades, estava já a adiantar a coletivização, e depois o tema da Revolução Soviética termina com algumas pinceladas sobre a Guerra Civil, mas atualmente já quase não se fala nos outros partidos políticos, os socialistas revolucionários, os mencheviques, os cadetes, que eram o partido que sustentava, que estava mais próximo digamos assim, da democracia liberal. Portanto, é tudo muito restrito. Portanto, todos estes pormenores, neste caso, em alguns pontos acrescentam-se pormenores neste campo, retiram-se. Depois o próprio comunismo de guerra, por vezes os alunos partem do princípio que se trata pura e exclusiva. É difícil explicar isto porque falta-lhes o conceito da nacionalização e da coletivização. É um conceito complicado de explicar. E depois o retorno então à NEP, que é a nova política económica, aquela abertura, digamos assim, que Lenin faz à pequena burguesia. Portanto, este andar, o Lenin definia famosamente como dar um passo atrás para dar 2 à frente, ou seja, a definição que ele deu da NEP é extremamente também difícil, é um conceito complexo, e finalmente mais fácil, e que os alunos conseguem, né, que é a formação do RSS, porque temos um grande mapa, podemos mostrar a bandeira da União Soviética, explicar os símbolos da bandeira, escutar o hino, que depois surge um pouco mais tarde, explorar a internacional. Pronto, digamos que é muito mais apelativo, é muito mais simples, mas todos estes conceitos então em torno do comunismo de guerra e da NEP normalmente revelam-se sempre muito complexos. Como é que os manuais abordam esta questão? Se lançamento não se importar mais uma vez. Com certeza. Aqui então, com um documento, por exemplo, aqui o primeiro que é o documento 1 sobre o decreto sobre a propriedade, portanto, a ideia de coletivização. Uma imagem também muito forte, não é? Que é a fome, a subnutrição de uma criança durante a Guerra Civil. É preciso então explicar que a Rússia estava em guerra desde 1914, portanto uma guerra nacional que segue uma guerra civil, e depois outros documentos que têm que ser abordados, normalmente lendo com os alunos e não tanto pedindo que eles façam exercícios a partir destes documentos pela própria dificuldade que eles levantam. Portanto, apesar de serem documentos que estão simplificados, tirando aqui o documento iconográfico, as imagens, são documentos que por vezes levantam uma complexidade pela falta destes pré-requisitos. No diapositivo seguinte, temos então aqui um texto informativo sobre a NEP, sobre a nova política económica, um gráfico sobre as penúrias então, da Rússia durante a guerra com a Alemanha e durante a Guerra Civil, e alguma recuperação então, com a nova política económica, e o tema termina então com um grande mapa da União Soviética e com a entrada em cena de Stalin, sendo que o tema não é continuado, vai ser alternado então pelos anos 20, pelos Roaring Twenties, os longos anos 20, não sei se no Brasil também se
também se usa essa definição. Sim, se usa. Sim, os loucos-sangues 20. E as ditaduras na Alemanha, em Itália, em Portugal, em Espanha, a Guerra Civil de Espanha, e só depois é que retomamos então o tema da União Soviética. Pronto, basicamente é isto. Eu vou só avançar para não estar então e pedir então ao Marcelo, peço desculpa, ao Lanção, então se poderia passar para o diapositivo 30, que é o que tem das dificuldades do tema, por favor. Dificuldades do tema. Aqui. Já está. Pronto. No fundo, uma síntese sobre aquilo que torna um assunto complexo, não é? Em primeiro lugar, não é um assunto muito popular, tanto junto dos editores que o colocam uma capa, uma vez que os assuntos até tendem a rodar, não é? Tenta-se que o livro a capa seja logo muito apelativa e, portanto, os assuntos rodam. É um tema complexo, talvez o mais complexo, logo após ou a seguir às relações filovassállicas, e depois também há digamos assim, uma dificuldade extra que surge, que o marxismo, portanto a ideia, o materialismo dialético, só é lecionado ou não no final do 8º ano, é uma matéria de transição. A última página tem exatamente, a última página, até do manual que eu estive com o ano passado, a última página era precisamente a evolução das sociedades, da escravatura, para a sociedade feudal, depois para a sociedade burguesa e para a sociedade socialista. Portanto, era mesmo a última página, a demonstração do materialismo dialético. Isto é lecionado no final do 8º ano. Muitas vezes não é lecionado porque o programa é tão extenso que não há oportunidade, e a matéria fica pendente para o ano seguinte, e no ano seguinte os professores têm alguma pressa em terminar o programa, até porque se trata do século XX, e avançam excepcionalmente rápido, e esta questão muitas vezes, que já se é complexa, fica um pouco pela rama, não é? Como se costuma dizer. Pronto. O programa, como estava a dizer, tem 2 a 3 tempos semanais. E então, no 8º ano, que é quando se devia abordar o materialismo dialético, o que é que seleciona também? O final da Idade Média, toda a época moderna, quase todo o século XIX, e, portanto, é uma questão também de logística. As revoluções, as 3 revoluções são lecionadas também no 8º ano, digamos assim, as 2 de referência, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e depois a Revolução em Portugal, que é por comparação à história nacional, e então todo este tema fica muito às vezes no ar. Finalmente, no outro diapositivo, obrigado, a Revolução Soviética é combinar que os alunos têm sempre muitas dificuldades e que o programa não os prepara. É que analisa simultaneamente estruturas, digamos assim, a estrutura económica, a estrutura social do tempo do czarismo, aquilo que é implantado pela Revolução, aquilo que tenta fazer a Revolução de Fevereiro, aquilo que vai fazer a Revolução de Outubro, aquilo que é desenvolvido no tempo de Lenin durante o comunismo de guerra, depois durante a NEP, depois com Stalin. E esta análise estrutural ou conjuntural é combinada com acontecimentos. O massacre do Domingo Sangrento, em 1915, a entrada na Primeira Guerra Mundial, a Revolução de Fevereiro, a Revolução de Outubro, a Guerra Civil, e então, nesta combinação entre estrutural e conjuntural e também ao nível do acontecimento, é extremamente difícil. E porque os alunos estão mais habituados, isto é mesmo, digamos assim, o programa que está concebido assim, de treinar isto na história de Portugal, não é? Porque em relação à história de Portugal é muito mais fácil, porque os alunos já sabem o pregão, aquele jargão das classes sociais, muito simplificado, claro, do clero, nobreza e povo, portanto, e da burguesia, operam com esses conceitos. Quando se trata da história russa, não há pré-requisitos e, no que, por exemplo, respeito à parte social, é muito mais difícil. Portanto, então aqui, em suma,
algumas causas para o tema ter dificuldades. Não são, digamos assim, dificuldades ideológicas, não é? Não os professores lecionam o ensino, não tem qualquer, à partida não há preconceitos ideológicos da parte dos professores, embora uma vez, em certa ocasião, no nono ano, numa escola, sucedeu, uma professora, uma colega dessa altura, estava extremamente atrasada e então resolveu cortar um dos temas e então cortou o tema da Revolução Soviética para poder lecionar a Primeira República em Portugal. Pronto. Claro que mais tarde ela iria voltar à União Soviética, porque quando falasse de Stalin iria ter que recuperar o programa todo atrás. Pronto. Às vezes a técnica ou a tática trata-se então de pegar na Revolução Russa e levá-la então desde o czarismo até a Segunda Guerra Mundial até Stalin. Pronto. Também é uma forma de facilitar, porque assim os alunos estão mais tempo sujeitos à matéria e podem perceber a importância do acontecimento e das mudanças. Pronto. Eu não sei como é que estou de tempo. Pronto, Sérgio, mais uns 5 minutos no máximo. Estou mesmo a acabar. Outros recursos, há uma série de recursos então que se podem usar. Por exemplo, já trabalhei com um colega em anos anteriores, fazer uma espécie de textos ficcionados, baseados na realidade com imagens. Eu pedi ao Anselmo então para passar aqui o diapositivo seguinte. Pronto, já está. Por exemplo, aqui a ideia foi imaginar um diário de um russo, de um jovem russo, passou por todas as fases da Revolução, imaginei um diário, escrevi assim alguns aspectos, tentando ter sempre este ponto de vista, e um colega meu da área do design ilustrou o texto, e a partir do texto e da imagem explora-se a matéria de uma forma mais apelativa, escolhendo ele aqui cores fortes cores que estão ligadas à Revolução, o vermelho, o amarelo, o negro e o branco, e que é uma forma então mais, digamos assim, mais interessante e mais apelativa. No diapositivo seguinte, depois esse diário fictício continuava com o massacre de 1905, portanto com uma descrição como se essa personagem fosse uma testemunha ocular, mostrar por um lado o apreço que o povo russo tinha pela figura do czar, era considerado o paizinho, como se fosse uma figura paternal, e depois a inversão desse apreço, desse amor, para uma relação de desafio, muito mais tarde, pelo massacre que teve aqui. A ideia foi precisamente chamar a atenção para o ano. O texto fala sobre a neve que cobriu o sangue após esse massacre. Foi um massacre onde centenas de pessoas perderam a vida, e o objetivo é precisamente então cobrir o sangue, cobrir o vermelho, não é, com estes pontinhos brancos a sugerir a neve, e dentro então da imagem a multidão que foi massacrada nesse dia teria de pedir pão ao czar. E finalmente, esse diário tem mais algumas passagens. No diapositivo seguinte. Pronto, já está. Obrigado. Aqui passando-se na Primeira Guerra Mundial, com uma descrição da luta das trincheiras, e chamar precisamente também a atenção para os alunos do facto de muitas vezes os soldados têm a ideia que eram apenas brinquedos, não é, nas mãos de quem fazia a guerra, e também para as armas mais letais, as metralhadoras, as máscaras de gás. O texto sempre tentando ser muito conciso, não muito, com mais factos do que adjetivos, precisamente também para captar a ação e desenvolver este assunto. Depois o tema continuava, portanto a história começa em 1904, com o desencanto desse jovem com o czar, e depois termina algures num campo na Sibéria, nos anos 30, já sob o domínio de Stalin.
Eu terminava então, pedindo então, vou passar aqui algumas coisas, pedindo então aquele ancião, que era o diapositivo, que é o 38, onde está escrito conclusões, para fazer assim muito rapidamente assim uma soma daquilo que fui dizendo. Só um minuto, estamos chegando lá. Conclusões, pronto. Pelas conclusões, pelas conclusões assim em linhas muito largas. O programa de História em Portugal ocupa um lugar cada vez mais secundário. Não é só um problema em Portugal, as ciências humanas, as humanidades, as ciências sociais tendem a ser cada vez mais preteridas, é um mundo cada vez mais economicista, sem dúvida, e falta esta capacidade de reflexão que a história e as ciências sociais nos oferecem, nos dão e que não devem de facto perder esse papel. Acho que da nossa parte tem que haver sempre esse papel na defesa das ciências sociais, das humanidades, precisamente por essas valências, por essa importância que elas têm, mas de facto em História, nos ensino básico e secundário, o número de horas tem vindo a diminuir. Depois, que não obstante a Revolução Soviética e o regime comunista têm uma extensão grande nos programas, nas metas e nos manuais, eu diria que em cerca de 220 páginas, 45 páginas nessas 225, mais ou menos, serão sobre temas relacionados então com a Revolução, com o regime de Stalin, com a Guerra Fria e depois com o desmoronar do Bloco Soviético. Portanto, o peso é, digamos assim, equilibrado, não é? É considerado um dos acontecimentos marcantes do século XX, só que também é preciso dizer que a presença é equilibrada, não há debates revisionistas, não há polémicas, portanto o programa está adequado e, não obstante a mudança de governos e até muitas vezes a mudança de governos, a alternância em Portugal entre a esquerda e a direita, não há, pelo menos tanto quanto se perceba, nenhuma alteração nos programas que tenda a fazer uma revisão da Revolução, não é? Nem alterando, portanto não há aqui uma mudança, ou seja, mesmo que os programas escolares, e sabemos isso, sejam um reflexo ideológico, não há mudanças de vulto, portanto o programa que de modo estruturalista, como dissemos, continua e quase inalterável. E finalmente, algo que fui enfatizando, fui sublinhando, a lecionação não é sempre fácil, e cabe sempre ao professor, e acho que isso é sempre muito importante, complementar com muitos outros materiais, com a famosa cena da escadaria de Odessa do Coração de Potemkin, com os certos da Revolução do outubro também do Sergei Eisenstein, ou de outros, pronto, sobretudo estes dois filmes do Eisenstein, e com outro tipo de documentação, mas que aí tem que ser sempre o professor a trabalhar, porque os manuais, normalmente quando se fazem estudos, era essa ideia, muitas vezes estudos, a historiografia vai muito aos manuais, quando quer perceber como é que funciona o ensino, mas os manuais são apenas uma parte, mas as aulas são sempre diferentes, e atualmente até com algum retraimento, e em Portugal há pelo menos um plano de a médio prazo de substituir os manuais em papel por tablets. Digamos que esse objetivo não quer dizer que se concretize para já, não é? Pode ser um objetivo a longo prazo, pelo menos há essa intenção, foi anunciado, pelo menos foi anunciado. Por vezes isso pode ser às vezes mais complicado, mas depois de procurar materiais, o que é que quero dizer com isto? Que muitos já se funcionam muito com base nos meios tecnológicos, não é? Como é óbvio, e muito do material já é o professor que o traz, ou explora diretamente na sala com recurso à internet, ali na hora, e funcionando a internet bem, e portanto o manual é apenas uma peça, mesmo que a sua compra seja obrigatória. Basicamente são estas ideias.
Eu agradeço muito a atenção. Foi a primeira vez que fiz uma comunicação em Skype. Espero que tenha sido do vosso gosto e fico à vossa disposição para as questões que entenderem fazer. Muito obrigado. Muito bem, Sérgio. Muitíssimo obrigado pelas suas compreensões, pelas suas apreensões, pelas suas falas, por todo esse assunto que realmente é bastante complicado, não só deste lado como deste outro, do seu lado do Atlântico como do nosso lado do Atlântico, não é? E vou abrir para perguntas, não é? E eu vou ver se eu amplio aqui. Sim. Obrigado. Aqui, pronto. Agora ampliamos aqui o seu rosto está inteiro aqui na tela. E abro para perguntas para aqueles que quiserem fazer. E é sempre assim, a assistência sempre começa um pouco tímida. Sim. Mas já em seguida já começa a pipocar as perguntas. Pronto, já tem. Ok. Não sei se queres fazer por blocos ou quer responder pergunta a pergunta. Como é que fizeram no painel anterior? No painel anterior juntamos umas 4, 5 perguntas e o professor... Então pode ser. Pode ser? Tá bem. Pode ser. Olá, professor, tudo bom? Me chamo Nicolas, eu sou formado em Relações Internacionais. Eu tive o prazer de conversar com alguns rapazes e meninas, mais ou menos da minha geração, mais ou menos da minha idade, entre 20 e 30 anos, meninos e meninas da Europa, estudantes que estavam fazendo intercâmbios culturais pela América do Sul. E em vários momentos eu tive a oportunidade de perguntar para eles que raciocínio crítico eles tenham sobre a nossa história, sobre a influência da Península Ibérica dentro da construção histórica e cultural do Brasil, né? E muitas vezes me aproximei daquelas informações que nós temos às vezes no Brasil, justamente colaborando com o assunto em questão, de que muitos livros didáticos ainda trazem aquela influência, né, de que as caravelas e os colonizadores trouxeram a civilização, e não, de fato, a crítica pelo processo histórico, né? E isso, através também agora do que eu escutei, obrigado pela fala, mas eu fico pensando assim, como é que vai ser o raciocínio cognitivo e crítico de uma pessoa como eu, mas que não nasceu aqui, nasceu na Europa, e que dado momento percebe que durante toda a sua vida aquele ensino, aquela tecnologia que foi lhe passada é uma grande mentira, né? É uma grande invenção. E eu fico pensando assim, justamente nessas conversas que eu tinha com esses estudantes, com esses jovens, que me olhavam com certa estranheza quando eu falava esse conhecimento, né? Essas memórias que são esquecidas sobre a colonização. E muitas vezes até a pessoa me olhava assim com uma rigidez, até com uma falta de amistosidade, né? Porque eu falo assim, olha, o teu estado, teus antepassados fizeram isso com meus antepassados. É complicado para a juventude no mundo moderno se entender dentro desses paradigmas, né? Então eu pergunto para você que está aí do outro lado, que tem mais experiência de vida, uma outra visão sobre o mundo, né? Não sei o que poderia me dizer para me ajudar nessa crítica, assim, nessa formulação desse pensamento. Obrigado. Sim, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Fabrício, né? Frederico, desculpa. Bom, boa tarde aqui, né? Meu nome é Frederico e eu gostaria de fazer uma pergunta tratando especificamente do ensino em Portugal, fazendo uma comparação com o que acontece no Brasil. Aqui a gente tem um movimento que, na minha opinião, e a maioria das pessoas aqui, é uma coisa horrorosa denominada escola sem partido, que organizações conservadoras patrocinam, tentando censurar tudo que há de progressista no ensino, não só no ensino de história, como também de outras áreas. É um movimento conservador para esterilizar a capacidade crítica da escola e fazer com que uma agenda conservadora se imponha no ensino fundamental e médio.
Claro que isso vem o argumento é que o ensino tem que ser desideologizado, mas é claro que a gente sabe que isso tudo é uma ofensiva, parte da ofensiva conservadora. Existe algo similar em Portugal? Eu sei de que existem iniciativas assim, se não me engano, no México, no Chile. Existe alguma coisa similar assim em Portugal, com escolas sem partido aqui no Brasil? Sim, eu vou já responder para isso. É uma questão muito interessante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Sérgio, então temos essas perguntas. Estamos todos ouvidos. Então, respondendo aqui ao Nicolas, não é? Nicolas. Pois, a questão da construção, a questão da colonização, essa é precisamente a minha área que estudo mais, que é precisamente a questão da colonização. E de facto em Portugal, digamos que o Estado Novo, aquela ditadura que eu referi, deu sempre uma importância muito grande à questão colonial, tornou-se central no seu discurso. O próprio sociólogo brasileiro Gilberto Freire foi, digamos assim, as ideias dele foram raptadas, foram adotadas pelo Estado Novo, tornaram-se discurso oficial, e por isso é muito, apesar destas décadas todas de democracia, não houve propriamente um debate muito intenso sobre a questão colonial. Um dos nossos filósofos mais importantes, o Eduardo Lourenço, chamava-lhe o labirinto da saudade. É difícil romper esse labirinto, e a prova é que a questão da temática da expansão marítima portuguesa ainda é referida em muitos manuais, em muitos meios oficiais, como os descobrimentos. Tem um peso enorme no programa. Eu não disse isto, mas por acaso até tinha aí apontado claro. Nós passamos, no 8º ano, quando os nossos alunos têm 13 anos, passamos quase, 2 meses a falar sobre a expansão marítima, todas as ilhas descobertas, todos os cabos, as baías, os descobridores todos, o Império Africano, o Brasil, a Índia. Portanto, normalmente não se dá uma importância tão grande à história do acontecimento. Eu disse que por vezes acontece. Quando se trata da expansão marítima, que é considerada ainda hoje uma espécie de idade de ouro portuguesa, aí não há contemplações e o ponto de vista continua a ser de grande exaltação. No entanto, tem havido movimentos contrários em Portugal agora nos últimos anos. Por exemplo, aconselho a consultar um jornal diário português chamado Público. E uma das jornalistas, que é a Joana Gurjão Henriques, tem suscitado uma série de textos e debates precisamente sobre o modo português então de lidar com essas questões ideológicas do colonialismo, do imperialismo, também sobre a questão do racismo, que é um pouco um tema tabu na sociedade portuguesa, porque oficialmente passa a ideia que não há, ou quase não há, ou há pouco, ou há menos. Não é um assunto sobre o qual se fala muito, é um pouco assunto tabu. Os próprios manuais escolares já foram objeto de estudo. Algumas investigadoras já escreveram então para esse jornal, no contexto dessas crónicas. E a conclusão é que, por exemplo, a escravatura é dada de uma forma, é lecionada, e nós sabemos isso, é lecionada de uma forma um tanto ou quanto incipiente, tanto assim que coloca-se mais a tónica na viagem, portanto, naqueles episódios horríveis do transporte dos escravos via Atlântico.
E depois tudo parece que acaba com a chegada a Senzala, ao engenho de açúcar, e as coisas são... Portanto, não há... Parece que não há continuidade, não há ali uma valorização de um assunto grave, não é? A todos os títulos, que é a escravatura, não é? Por outro lado, chama-se a atenção, e depois aparece sempre nos manuais do documento de um dos críticos da escravatura, por vezes é o Bartolomeu Blas Casas, outras vezes é o Padre António Vieira, mas não se coloca tanta tónica nas revoltas de escravos, na crítica que o próprio escravizado, o próprio colonizado faz, ou seja, muitas vezes falta a voz do, entre aspas, não é, do outro. E isso é um debate que nós agora em Portugal, nos últimos, talvez 2 anos, estamos a começar a ter com mais acuidade. Mas é como eu disse, é difícil porque a temática da expansão, do papel de Portugal, o papel mundial, é assim que é visto, é muito forte e tem que ver com décadas de exaltação nacionalista em torno dos programas e em torno da ideologia oficial, por exemplo. Um outro exemplo interessante, mas que é um exemplo muito concreto, numa outra ótica, com uma outra disposição, mas a grande exposição internacional que tivemos em Portugal no 1998, que nós chamamos de Expo 98, foi precisamente sobre o tema dos oceanos. Claro, desta forma, não eram oceanos que dividiam, não é, através da escravatura e do comércio, mas oceanos que aproximavam. E também a própria cerimónia do Euro de Futebol de 2004 em Portugal também teve como grande, digamos, como a parte da abertura àquela cerimónia das danças, também foi precisamente sobre a questão da expansão marítima. Ou seja, está muito arraigado, tanto na memória histórica como na parte ideológica, essa valorização desse período e que muitas vezes quase sempre esconde as tragédias, não é? A parte trágica, a parte dramática, a escravatura e todos os seus produtos e subprodutos e consequências que ainda hoje persistem. E isso de facto não está tratado, mas é como digo, o debate está agora avançado. Pronto, não sei se respondi à sua questão. Obrigado. Sim, bem respondido, muito obrigado. E penso que... Oi? Diga, desculpa. E penso que, devido também ao adiantado da hora aqui agora, vamos darmos por encerrado o evento de hoje, né, e convidá-los desde já para amanhã, aqui nesse mesmo local, a partir das 9h30, que nós já temos a palestra do professor Hector Curry, O Lugar do Direito na Revolução, Pensamento Jurídico, de Evelyn Pachucanis, acho que esse é o nome. Tá? Desde já, muito obrigado ao Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, né? E com certeza abrilhantou nossos saberes quanto ao ensino da Revolução Russa aí do seu lado do Atlântico. Sim. Né? Pronto, muito obrigado então por tudo. Muito obrigado a nós. Desde já, muito obrigado. E damos obrigado. Então, boa continuação, bons trabalhos agora para a continuação do evento.